Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmera Ação contra o Câncer, versão 2020. Afinal de contas, a gente começa um ano novo com um assunto bem interessante. A gente vai falar de um tipo de saúde que quase não falamos aqui no programa, que é a saúde mental. Como cuidar dessa parte da nossa vida. Para isso, eu estou aqui com a doutora Mariana Ducati. A Mariana é psicóloga do Hospital de Amor. Mariana, a gente está no chamado Janeiro Branco. Tem até ali atrás o símbolo, que alerta para os cuidados da saúde mental. Por que a gente não pensa muito nisso? Por que isso não é tão falado? Por que se fala tanto em saúde do corpo e pouco em saúde da mente? Acho que é uma característica cultural, né? Por mais que a gente fale que nós somos um ser biopsicossocial e espiritual, a gente olha só para o nosso bio e acaba esquecendo os outros aspectos. Então a campanha ela tem esse objetivo, fazer com que a gente lembre dos outros aspectos que nos compõem, para que a gente possa cuidar também e prevenir doenças mentais. Agora, quando a gente fala assim, saúde do corpo, a gente fala, olha, você vai no posto de saúde, perto da tua unidade de saúde básica, perto da sua casa, você faz um check-up de vez em quando, você vai no dentista uma vez por ano. Quando a gente fala em saúde da mente, onde eu vou? Como é que eu começo a pensar em cuidar dessa saúde? Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, nós não estamos falando só de psicoterapia, né? Há várias formas de cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, por exemplo, refletindo sobre os nossos relacionamentos, a qualidade dos nossos relacionamentos, o tempo que a gente tem para fazer as nossas coisas e não ficar só em prol do trabalho. Né? Então, uma reflexão seria uma forma de começar esse cuidado. Lazer é uma forma de cuidar da saúde mental? Não deixa de ser. Né? O lazer, a psicoterapia quando há necessidade, porque também não são todas as pessoas que precisarão de um psicólogo. Né? Então, a proposta da nossa campanha esse ano é realmente discutir essas diferentes formas de cuidado. Outras pessoas me dizem assim, eu tiro férias, eu tenho final de semana, eu descanso, mas a minha mente está sempre cansada e eu nunca estou pleno, descansado pleno. Isso é um sinal? Isso é um sinal. Pode ser um sinal. Alerta? Pode ser um alerta, sim, né? Porque existem momentos realmente que a gente se mantém um pouco mais tenso por questões do trabalho, por alguma questão particular, mas a gente precisa também do descanso, né? Até para que a gente possa renovar nossas energias para esses momentos de trabalho. E mesmo as pessoas que têm o descanso e a mente não para e ela não consegue ter essa plenitude, como a gente fala, essa pessoa ela deve procurar ajuda. Se está causando um sofrimento, a gente recomenda que sim, né? Que procure algum tipo de ajuda. Saúde mental tem a ver com sono, com qualidade do sono também? Também. Né? Porque muita gente fala assim, a minha mente funciona de uma maneira que eu perco o sono. Que talvez seja uma característica da ansiedade, né? E aí entender também se é um quadro de ansiedade, se não. Mas a saúde mental, ela acaba interferindo em vários aspectos da vida, né? E a gente precisa entender, precisa ver onde está refletindo, né? Se é no sono, se é na alimentação, porque tem pessoas também que acabam se alimentando mais ou perdendo o apetite. Tem pessoas que compensam em alguma outra, em algum comportamento, mas que traz um sofrimento. Então a gente precisa entender como é que funciona para cada sujeito. E isso tem uma fórmula? Eu posso dizer assim, faça isso, isso e isso, que a sua saúde mental vai estar sempre em dia? Não, acho que fórmula não. Né? Cada um é um, né? Cada ser é um e o que funciona para mim não vai funcionar para as outras pessoas. Mas é importante que cada um descubra a sua fórmula. Para que no momento de crise, porque todos nós vivemos crises. Sob pressão, né? A gente vive sob pressão. A gente saiba o que nos alivia, o que nos mantém centrado, equilibrado. Falta de foco, por exemplo, também é um problema hoje em dia. A pessoa quer fazer 30 coisas ao mesmo tempo e não consegue focar em nenhuma. Sim, e às vezes essas 30 coisas que a gente faz nunca é para o nosso bem-estar.
né? E isso a gente discute muito. Quando a gente cuida do outro, né, e cuida de trabalho, às vezes a gente esquece de cuidar da gente. Saber de vez em quando falar um não também é importante. Para o outro, também, né? Sim, e para gente. Hoje está muito na moda a gente falar em inteligência emocional. Sim. É um termo muito da moda, mas poucas pessoas entendem o que é essa inteligência emocional. Seria essa busca do equilíbrio? Sim, acho que de uma forma geral, sim, né? Para além disso, não deixa de ser também a capacidade de autoconhecimento, né? E de manter uma relação com o outro adequada, sabendo respeitar limites, sabendo ser empático. Isso vale para as relações familiares também? Respeitar os limites, pensar apenas no outro e se esquecer um pouco? Vale, né? Acho que vale para todos os tipos de relação, né? E quando a gente está com o outro familiar, a liberdade acaba sendo um pouco maior. Talvez por isso alguns entraves acabem se estabelecendo, né? Então, é importante a gente entender qual é a nossa vontade, mas também qual é a vontade do nosso familiar e tentar entrar em um equilíbrio quando há divergência. Quais são as patologias mais comuns quando a gente fala de mente, quando a gente fala de saúde mental? Hoje a gente fala muito de uma alta prevalência de depressão, né? Tanto que existe o Setembro Amarelo para prevenir... Especificamente esse assunto, né? Para prevenção de suicídio, proporciona um olhar para a depressão e também transtornos de ansiedade, né? Que é uma série de... Há diversos transtornos de ansiedade, também como há diversos transtornos de depressão, mas eu acho que de uma forma geral são os mais comuns. Sim. Sendo que a ansiedade até uma década atrás, talvez um pouco mais, não era considerado um transtorno, era uma característica de personalidade. Essa pessoa é ansiosa. E aí percebeu-se que traz um sofrimento. Existe um nível de ansiedade que é uma ansiedade normal a todos nós, né? Que a gente precisa até ter para se preparar para eventos. Antes de uma viagem importante, Sim. Antes de uma entrevista de emprego. Exatamente. Né? Uma ansiedade assim, de que o dia seguinte chegue logo. Até a criança tem isso, né? Numa festa de aniversário, num passeio. Exatamente. A criança fala, nossa, eu quero que o dia de amanhã chegue porque tal coisa vai acontecer. Isso. E não é um transtorno. Não, é uma ansiedade normal. Mas quando ela traz o sofrimento... Aí ela é transtorno. Isso, né? E há outros sintomas, há uma série de critérios para definir o transtorno, mas um dos critérios importantes, né, para se considerar esse sofrimento. Agora, o Hospital de Amor, ele cuida, ele faz o tratamento de uma doença hoje muito comum, infelizmente, que é o câncer, mas ele não cuida da doença, ele cuida de pessoas. E ele tem também essa preocupação com a saúde mental, tanto que você atua dentro do Hospital de Amor. Sim. Como é que é essa atuação da saúde mental dentro do hospital? Hoje a equipe de psicologia é uma equipe relativamente grande, né, que a gente conta também com uma parceria com a equipe de psiquiatria, né, para que a gente possa dar um espaço de escuta e acolhimento para os pacientes e para os familiares também. Né, porque a gente sabe que o adoecimento acaba trazendo uma série de mudanças na rotina desse paciente que causa o sofrimento de todo mundo que está em volta, inclusive. Sim. A gente, também falando de uma palavra da moda, a gente pode falar que um diagnóstico desse pode ser um gatilho para um transtorno maior? Para algumas pessoas sim, para outras não, para algumas pode ser que seja logo após o diagnóstico, algumas durante o tratamento, mas não dá para falar que não, também não dá para falar que sim em todos os casos. São bem individuais mesmo, né? Sim. E quais são as atividades, os eventos que acontecem agora em janeiro? Então, nossa semana acontecerá a partir do dia 20 de janeiro. Nós teremos atividades na unidade 1 do Hospital de Amor, na unidade 2, que é o Hospital São Judas Tadeu, e na Santa Casa. Né? E são atividades que acontecerão às 10 horas da manhã e às 14 horas no período da tarde. Atividades com duração de 1 hora mais ou menos, e a nossa proposta é realmente proporcionar uma reflexão sobre os diferentes tipos de cuidado. Então, na segunda-feira, nós temos uma atividade que é uma roda de conversa para falar sobre promoção de saúde mental. Na terça-feira, a gente tem uma atividade
lúdica com a equipe de terapia ocupacional do hospital. Na quarta-feira é com a equipe de fisioterapia para falar um pouco sobre os cuidados com o corpo, né? Aquela com relação atividade física, saúde mental, isso. Que a gente sabe que é íntima. Isso. Né? E aí a gente encerra na quinta-feira com Cuidando de Quem Cuida, com uma palestra voltada para a promoção de saúde mental. Porque os profissionais também precisam estar atentos a isso. Sim. A saúde mental também tem a filosofia de que a prevenção é o melhor remédio. Sim, sim. É uma filosofia mundial essa, né? É. O Janeiro Branco existe para isso, para alertar, para falar, olha, existe e você precisa cuidar. Exato, né? Para que a gente realmente previna adoecimentos. Agora, qual é o padrão? Eu acho tão difícil. Existe um padrão de normalidade? Eu acho tão difícil falar isso, né? Como é que a gente identifica que uma pessoa está saindo da caixinha, quando ela está saindo, né, do padrão de normalidade? Ele existe? Tem um autor que fala que de perto ninguém é normal. Não é? Né? Caetano Veloso já cantou isso. Cada um com uma característica, mas eu acho que tem 2 pontos que a gente precisa sempre estar muito atentos. Primeiro é quando nós percebemos um sofrimento, né? Quando nós percebemos alguma alteração de comportamento e que a gente não consegue voltar para aquilo que a gente considera o nosso normal. Esse sofrimento ele pode ser da pessoa ou mesmo da família que convive com essa pessoa. Sim. E para além disso, se a gente olhar para a medicina, existe uma série de critérios médicos que definem algumas doenças, né? Então, quando vamos pensar numa pessoa que emite diversos comportamentos ou sentimentos que se enquadram nesses critérios, a gente está falando de um adoecimento que precisa ser cuidado. E eu brinquei no começo da entrevista falando das unidades básicas de saúde, mas existe um programa, sim, com psicólogos, com saúde mental, também à disposição no SUS, né? Sim, existe, né? E até é importante que as pessoas saibam disso para que possam procurar essa equipe de saúde, né? Esses profissionais da saúde, quando notarem algum sofrimento. Muito obrigada, viu, Mariana? Você é uma graça. Obrigada. Muito obrigada, o programa está aberto para a gente voltar a falar no assunto. Tá certo. E se você for a uma unidade básica de saúde e o clínico geral te encaminhar para um psicólogo ou mesmo um psiquiatra, não se assuste. Ele está apenas querendo que você cuide da sua saúde mental. Não é diagnóstico ainda, é apenas um cuidado. Às vezes a prevenção é, sim, o melhor remédio. Por isso, procure saber mais. E, para saber mais, procure sempre estar atento ao nosso site, www.hospitaldeamor.com.br. Lá você revê os programas antigos e a gente está junto agora em 2020. Até mais!